Isso aí, meus queridos. Momento importante aqui. Até agora nós só trabalhamos com área de figuras clássicas, de figuras tranquilinhas. Na verdade verdadeira, eu acho que se a gente lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, todas as outras áreas saem por aí, né? Ou parecida, como a do trapézio, que é a média das bases vezes a altura dividido, né? A média das bases vezes a altura. Dos retângulos, dos paralelogramos, que é sempre base vezes altura. Agora chegou um momento em que a área vai ficar um pouco mais complexa de ser calculada. Não de ser calculada, mas de deduzir a forma de calcular. A apostila ela traz uma dedução geométrica, baseada em geometria, que eu tenho certeza que se vocês lerem com calma, vocês entenderão, por isso eu não vou fazer ela, é a página 46. Eu vou aproveitar esse momento para te mostrar que ferramentas matemáticas vocês vão usar no início da faculdade, em cálculo A. Uma das ferramentas importantes que nós usaremos é chamado de limite. A ideia de limite ela é simples na matemática, a ideia de limite é muito simples. Imagina o seguinte, ó, vou escrever aqui o teu primeiro limite. Limite de x mais 2 quando x tende a 3. É assim que se lê isso, ó, o limite de x mais 2 quando x tende a 3. Bota ali mentalmente, bota valores cada vez mais próximos de 3 no lugar do x. Eu vou obter valores mais próximos de quanto? Né? Se eu botasse 2,9 no lugar do x, eu obteria 4,9. Se eu botasse 2,99, eu obteria 4,99. Quanto mais próximo de 3 é o número x, mais próximo de 5 é o resultado. Na hora que eu digo que é 5, o aluno meio que se revolta. Sim, professor, para que limite então? Isso aí não é a mesma coisa que escrever que f de x é igual a x mais 2, que nem ano passado, que a gente botava um 3 lá, dava 5? Nesse caso é, mas tem casos em que escrever daquela forma é importante. Por exemplo, ó, qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0? E aí, qual é o valor? Infinito, né? Deu para escutar, né? O ser humano tem um ouvido sensível. 1 dividido por 0 não dá para calcular. Se eu fosse escrever f de x igual a 1 sobre x e te pedir para calcular f de 0, tu não tem o que fazer. Tá? Não existe. Nesse formato aqui a gente pode começar a colocar valores próximos de 0 e a gente vai vendo que quanto mais a gente se aproxima de 0, mais próximo do infinito nós vamos chegando. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto menor é o resultado da divisão, o número que eu divido ali, maior é o resultado da divisão. Tranquilo. Então eu posso dizer que é infinito. Legal. Então, a noção de limite é essa. A noção de limite é essa. Não custa lembrar que lá no ano passado nós vimos, mais ou menos nessa época do ano, um pouquinho depois, a gente viu que tem função cujo gráfico é assim, ó. Concordas que dá para criar uma função matemática cujo gráfico é assim? Tu vê, né, cara, como a gente se esquece do que a gente acabou de viver. Mas fica tranquilo, o ser humano foi feito para esquecer. É só a função ter essa cara aqui, né? Uma parte é de primeiro grau, até um certo valor de x, outra parte é de segundo grau, depois de um certo valor de x, né? Caiu em provinha e tudo. X maior ou igual a 0 usa a função tal. X menor ou igual a 0 usa outra função. Tinha que fazer gráfico disso aí e tudo. Função definida por várias, chama-se de gráfico definido por várias funções, né? Tu concorda que se eu for fazer o limite, ó, pela direita, com um x cada vez maior, eu vou obter um resultado, né? Se eu for fazer o limite pela esquerda aqui, ó, já vai dar outro resultado, né? Isso é outra coisa que tu vai estudar na faculdade, limites laterais. Às vezes fazer vai aparecer assim, ó.
Se ele bota um maisinho ali, eu vou pensar nessa conta me aproximando por valores positivos, entendeu? À direita de x. O resultado daria mais infinito. Se eu boto menos ali, ó, eu vou chegar a zero por valores negativos. Menos 0,1, menos 0,1. E aí o resultado fica menos infinito. Tu vê que interessante, né, cara? Dependendo por onde eu vou investigar o limite, pode dar um resultado diferente. Já não ficou tão idiota como era no começo. O limite é uma coisa idiota, talvez alguns tenham pensado no início, né? Agora já começou a ficar um pouco mais sutil. Nesse caso, os limites laterais serão bem diferentes, né? Se eu chegar pela direita, sei lá, daria aquele valor ali, ó, 5. Se eu chegar pela esquerda, ia dar outro valor, nada a ver, ó, menos 1, já que aquela função é definida por várias equações. Mas isso é só porque eu não resisto, só uma pitadinha do que tu vai começar a trabalhar lá no cálculo A. As primeiras aulinhas tu já vai ter essa noçãozinha de limite depois de uma revisão da matemática básica de todo o ensino fundamental e médio. Legal. Agora que eu mostrei essa ideia de limite, nós já temos o suficiente para a gente brincar de algo muito mais divertido. Temos que dar um jeito de calcular a área deste círculo. Vocês devem concordar comigo que eu poderia cortar esse círculo em vários triângulos isósceles. Todos idênticos, embora não pareçam. 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 12, 13, não lembro da sorte, 13. Eu vou chamar a altura dele de A, de apótema. Pode ser, ou a altura, se tu quiser na tua cabeça, não tem problema nenhum. Isso aqui eu vou chamar de B, porque é a base. Eu poderia dizer que a área desse círculo é aproximadamente 13 vezes a área de um dos triângulos. Concordam comigo? Aceitável? Honesto pra caramba, né? Por que é aproximadamente e não exatamente? Óbvio. Olha ali. Um espacinho ali, ó. Se eu reduzisse aquele espaço a nada, ficaria perfeito. A área seria honesta e perfeita. Concordam comigo? Vocês conseguem perceber que se eu aumentar o número de triângulos, eu diminuo aquele erro? Vou fazer um triângulo menorzinho. Tu concordas que agora o erro é bem menor? E que quanto maior o triângulo, maior o erro? Honesto, né? Se eu usar poucos triângulos, o erro é bizarro. Se eu usar muitos triângulos, o erro é mínimo. Né? Honesto, honesto, muito honesto. Reflete depois sobre isso, se tu não... Porque é importante que tu não te seja enganado em nenhuma dessas passagens, senão não vai fazer sentido matemático para ti a dedução. Quantos triângulos eu devo usar então para atingir a perfeição? Infinitos. Se eu der um jeito de calcular com infinitos triângulos, vai ficar perfeito o meu cálculo. Então eu vou fazer assim, ó. A área desse cara vai ser aproximadamente n vezes a vezes b sobre 2. Onde n é o número de lados, portanto o número de triângulos isósceles que eu formarei. Tranquilo? E quantos eu devo usar para ficar perfeito? Então para tirar esse aproximadamente eu vou fazer que A é igual ao limite de n vezes A vezes B sobre 2, com n tendendo ao infinito. Usando aquela notação que eu acabei de apresentar. Certo? A notação de limite. Vamos ver como é que se lê isso aqui de novo? É o de NAB sobre 2. N tende ao infinito. É assim que se lê. É assim que se lê. Show de bola, hein? Putz, mas e agora, cara? Como é que eu vou fazer aquela porcaria? Como é que eu vou fazer o N tender ao infinito, né? Ó? A sensação é que dá em primeira olhada é que vai dar infinita a resposta, né? Porque um daqueles números vai tender ao infinito, vai multiplicar os outros números, vai ficar um número infinito. Essa é a tendência que dá. Mas vamos ver se tem uma saída para isso. B é a base. O que seria 13 vezes B? Não seria B mais B mais B mais B mais B mais B? Concorda comigo? É a soma desses ladinhos todos aqui, né? Que é quase igual à soma da circunferência.
Por que não é igual mesmo? Por causa daquele espacinho idiota que aparece ali. Mas se eu for fazer infinitos triângulos, tu concorda que eles vão ficar bem pequenininhos com a base? A base vai ficar infinitamente pequena, né? Concorda comigo? Quando esse número tende ao infinito, aquele tende a zero. Por isso que já dá para provar que essa multiplicação não vai dar infinita. Concorda comigo? Quanto maior for o n, menor é o b. Enquanto o n tende ao infinito, o b tende a zero. Então, opa, há uma esperança. Acho que não vai dar infinita essa resposta. E vem cá, o que vai ser então o n vezes b? N vezes b não vai ser a soma desses infinitos lados de minúsculos triângulos? E essa soma vai dar o quê? Vai dar o valor da circunferência, não é aproximada, é exato. Porque nós encaixamos infinitos triângulos infinitesimais ali com as bases, estamos somando essas bases todas. Eu vou poder trocar n vezes b pelo que mesmo? Pelo valor da circunferência. Como é que se calcula a circunferência de um círculo mesmo? 2π raio, 2πr. Era isso, né? Depois a gente pode retomar de onde é que vem aquela brincadeira ali. Então, peraí. Já que n vai tender ao infinito, eu tenho todo o direito de pegar n vezes b, essas n bases, e trocar por 2 vezes π. Sobrou quem ainda? A sobre 2, concorda comigo? O a e o 2 não podem sumir, certo? Quanto é que é 2 dividido por 2? 1, né? Por isso que ele aparentemente desaparece da conta, que deu 1 ali. A, que é a área, é igual ao limite quando n tende ao infinito. O n sumiu, né? Então não me importa mais fazer o limite. Não me importa mais fazer o limite, só tem um detalhe, aquele A, o que era aquele A mesmo? Por que ele não era o raio da circunferência? Tinha um espacinho, mas como os nossos triângulos ficaram tão pequenos, a base tão pequena, essa altura agora com certeza é igual ao raio. Com certeza, quando n tendeu ao infinito, o A se transformou em R. E R vezes R na matemática profunda, R ao quadrado. Então tá aí a dedução da fórmula da circunferência, sem sacanagem geométrica, só com um pouquinho de algebrismo e, claro, né, um pouquinho de raciocínio interessante aí. Sacanagem geométrica não, né, cara? Porque é linda a dedução da apostila. A dedução da apostila é linda, se tu for olhar ali é muito bacana, muito criativa a dedução da apostila, né? Só que assim fica um pouco mais madura a dedução e tu já ganha de brinde a introdução de limite. A noçãozinha ali, os primeiros 15 minutos da aula de limite, tu já assistiu aí. E é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Claro, quando tu for aprender limite, tu vai aprender de uma outra forma, tem muito mais algebrismo por trás. Mas só com esse bate-papo aí já dá para acertar algumas questões da primeira prova de cálculo A. Com certeza. Galerinha, fiquem tranquilos, porque na prática tu só vai precisar usar esta fórmula boba. Quais são as duas perguntas óbvias para ela? Descubra o raio de uma circunferência cuja área é tal. De um círculo cuja área é tal. Ou descubra a área quando R é... Isso é ridículo, né, cara? Tu vê que loucura? Aí, é claro, vou botar uma alienígena no meio, tento te enrolar, faço uma questão Enem gigantesca, onde às vezes 90% da questão não tem nada a ver, só para te perder tempo mesmo. Então esses são os desafios, a interpretação, a calma, a agilidade no cálculo básico. Porque usar essa fórmula é algo, pelo amor de Deus, idiota, me perdoe. E se fosse um quarto de circunferência? Inacreditável, né? É só dividir por 4 se for um quarto de circunferência. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque logo depois da área do círculo, aparece área de setor circular. Setor circular. Vê se é setor mesmo, vê se é isso aí, como é que ele chama. Às vezes eu me confundo com os nomes aí. É isso aí. Ó, o que seria o setor circular? O setor circular nada mais é que tu pegar a fatia da pizza aqui, cara. Só que ele vai dar um ângulo alfa aqui, ó.
Poxa, se fosse o ângulo todo, se fosse a pizza toda, seria que ângulo? E aí tu faz uma regra de 3, é uma coisa boba. Se o ângulo fosse 360 graus, a área seria πr ao quadrado. Já que o ângulo é alfa, a área é A. Aí tu faz o cruz credo, se tu quiser, senão tu já escreve a resposta ali, né? Aí aparece a fórmula pronta ali. O aluno, se não for informado de onde é que vem a fórmula, ou se ele não parar para pensar, ele acha que, meu Deus, agora ferrou. A fórmula do mal. Fórmula essa que tu não ganha. Tu não ganha porque é uma regra de 3 idiota, pelo amor de Deus. Tu calcula a área da circunferência toda e faz uma regra de 3. Uma coisa primária. Por isso que essa fórmula é lixo. Morra essa fórmula. Tem que saber fazer a regra de 3 e tem que saber a área da circunferência que tu usa há tanto tempo. Isso não é ser exigente não, pai. Isso é o mínimo do mínimo, tá? É o mínimo do mínimo. Então, bobinho também. Outra. E se o cara quiser a área de uma coroa circular? Ó, coroa circular, manda. O que eu faço agora? Ferrou. Uma tem raio Rzão, a outra tem raio Rzinho. Como é que calcula aquela areazinha ali? Pega a área maior, pega a área πRzão ao quadrado. Quero essa partezinha aqui. Como é que eu faço? E subtrai a área de dentro, né, galerinha? R πRz ao quadrado. Como dá para colocar o π em evidência? Fica π que multiplica Rzão ao quadrado menos... Não vai subtrair e elevar ao quadrado depois, né? Porque não é a mesma coisa. Jamais se esqueçam que R menos R ao quadrado é totalmente diferente de Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, né? Não se esqueçam disso. Cuidado com o produto notável lá do fundamental também. Isso é muito perigoso. É muito comum a galera cair nessa aqui. Acabou então, cara. Então eu falei a área de círculo, setor circular, que é de círculo com regrinha de 3, e coroa circular, que tu pega a área maior e retira a área que tu não quer, né? Retira o menos ali, né? Agora vamos fazer exercício. É a única coisa que pode nos salvar aí. É muito exercício, tirar muita dúvida, sofrer muito nos exercícios que não conseguir resolver. Ó, dá pra começar ali com a página 49, ó. Aliás, página 48 e 49, vamos fazer tudo ali e acabou. Que aí depois falta a geometria euclidiana, que é muito, muito legal, cara. É muito viagem aqui esse começo de geometria euclidiana. Filho da mãe do Euclides. Então, ó, página 48 e 49. Tens alguns minutos aí para praticar agora mesmo, meu querido. Deixa eu ver quanto. 10 minutos, isso é incrível!